Olá, muito boa noite, queridos amigos e irmãos espíritas. É um prazer estar mais uma vez hoje na quinta-feira, né? Trazendo aí a nossa boa vontade e o querer de estarmos juntos no estudo da doutrina espírita. Eu sou Miguel Brambila e é um prazer sempre, né? A gente ter a oportunidade e poder falar aqui também sobre a doutrina espírita. Muito obrigado pela audiência de vocês que têm acompanhado aí as lives de toda esta turma aí do Harmonia e Luz. Antes da gente começar e fazer uma oração, se você quiser um segundinho, a gente pode esperar, para que você possa colocar o seu copo d'água aqui dentro da live, aqui perto da mesa, e você vai acompanhar a palestra, porque como nós estamos impossibilitados de fazer aí o tratamento espiritual na casa espírita, a irradiação, o passe, o atendimento espiritual, pode-se considerar esta live a presença de Jesus em nossa casa e o Evangelho no lar. Então, desta forma, você estará recebendo aí através do anjo da guarda da sua família e os mentores daqueles que acompanham a sua família, o atendimento necessário, inclusive no caso da necessidade, né, de um acompanhamento espiritual para os hospitais espíritas, né? Aqui a gente chama aí, né, de desobsessão ou algum outro tipo de tratamento de cura espiritual, no sentido de melhorar, né? Não uma cura física somente, mas assim no sentido de você receber uma energia positiva, né? Uma energia que vem oriunda do passe também. Então, se você quiser fazer este trabalho de colocar um copo d'água para você, aí essa água vai ficar fluida, você pode utilizá-la nesse momento de exceção, né, diante da realidade que nós vivemos, que é esta pandemia. Então, eu vou convidar todos para que nós façamos uma oração, né? Estou transmitindo esta live também pelo meu perfil particular, né, pelo Miguel Brambila. Então, um abraço a todos também aqui, né, e pela página Harmonia e Luz, para que nós possamos filosofar um pouco sobre a doutrina espírita. Eu sugiro que a gente faça uma pequena prece, né, que Deus ilumine nosso caminho nesse momento, que a gente possa, né, ter um pouco mais de inspiração, de intuição, com a presença dos nossos anjos da guarda, que não vejam os nossos defeitos, mas as nossas virtudes e a vontade de avançar no sentido de compreensão do bem. Senhor Jesus, querido Deus, esteja conosco nesse momento. Muito obrigado. Seja feita a tua vontade e que assim seja. Bem, o título de hoje é, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que eu escolhi, a fé divina e a fé humana. É um trecho pequeno aqui para a leitura, nós vamos até às 9 horas aproximadamente, filosofando sobre isso. Então eu vou lê-lo, né? Está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesta edição que eu tenho, a fé que transporta montanhas. A fé divina e a fé humana. Um espírito protetor, Paris, 1863. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer, e a certeza de que esta vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? Desculpem. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força.
O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda neste caso, se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé. Quando posta em ação, é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Então olha que interessante, não é? Este trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E juntos, então, queridos amigos, irmãos, vamos filosofar sobre ele, né? Vamos falar sobre Espiritismo. Estamos falando aqui sobre a doutrina espírita que segue os preceitos de Jesus Cristo e os explica, de certa forma, de uma maneira prática, para que nós a coloquemos no nosso dia a dia. Então, quando se fala na questão ciência, filosofia e religião, se quer dizer que a nossa fé, para que ela seja raciocinada e sólida, e não seja uma fé cega, tenhamos a compreensão de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, de uma maneira mais embasada em conceitos da imortalidade da alma, da reencarnação e de que somos filhos de um Pai bondoso, criador, e que nos traz aí para o plano físico com a oportunidade de desenvolvermos os dons que temos, que são muitos e são infinitos. Como disse Jesus, vós sois deuses. E aí, dentro desta compreensão de que nós precisamos de fé para viver, nós avançamos. E eu lamento ter que fazer uma comparação com outro tipo de religião, mas fui criado dentro do catolicismo. O que nunca me satisfez foi quando, naquele momento da igreja, se fala aí da missa católica, o mistério da fé. Isso me trazia e me trouxe sempre muita angústia como criatura humana. Que mistério é esse? Que pai é esse que me dá um mistério da fé para que eu desvende, mas que não depende do meu raciocínio, depende do raciocínio de terceiros que julgam por mim? Isso já nos momentos aí da primeira comunhão, da crisma, já agia e pensava desta forma. Tendo feito todos estes sacramentos, né? E ainda hoje, devido a uma escolha pessoal da minha filha, nós frequentamos a igreja porque ela está fazendo aí, fez a comunhão e vai fazer a crisma. Não agora que estamos em pandemia, não é? E sempre que chega nessa parte, assim, com todo respeito, eu preciso me calar, porque eu estou num ambiente que não é o meu. Eu não tenho duas religiões, eu sou espírita. E aí, o mistério da fé sempre me trouxe uma preocupação muito grande, porque qual é o objetivo de você estar num mundo onde você encontra alegria e dor convivendo juntos? Qual é o objetivo de estarmos num planeta onde nós não saibamos quais são as verdadeiras lições que temos de tirar do nosso sofrimento? Qual é o objetivo de nascermos, além dos que já nascem conosco, que é comer, que é dormir, e que é, depois de um determinado tempo, né, agregarmos-nos como seres humanos com outras pessoas, e praticamos aí a satisfação dos prazeres sexuais? Qual é o objetivo da vida, enfim? Isso deve ser um apontamento que todo ser humano, seja espírita ou não, deve ter, para que ele possa, então, ter uma fé raciocinada. Aquilo que o bom senso kardecista nos trouxe de uma maneira a nos levar a um ponto de vista mais eficaz e mais positivo da fé que transporta montanhas, como disse Jesus.
E à medida que nós vamos nos autoconhecendo, nós vamos percebendo que significa, então, ter fé, agir na direção da realização de uma obra, da realização de uma conquista, da realização de determinado objetivo com começo, meio e relativo fim, para depois continuarmos, né? Isso tudo, em uma única existência, parece tão frágil, parece tão fugaz e desesperador. Porque, ao mesmo tempo que nós vemos aí, entre aspas, né, condições privilegiadas para uns, vemos, entre aspas, grandes dificuldades para outros. E digo entre aspas porque nós que somos espíritas, sabemos que o que influencia sobre o nascimento e o desencarne de cada um de nós são os nossos atos, desta ou de outras encarnações. E aí sim é que nós perceberemos, né, como temos uma fé natural, humana, mesmo quando materialistas, que nos faz realizar coisas. Através da cultura colocada pela família, muitas vezes nós nos tornamos médicos, advogados, nos tornamos, né, cientistas, nos tornamos isso se tivermos condições para isso, né? Ou pessoas que com grande poder de ação, de vontade, e já desenvolvidas em outras vidas, mas sem saber disso, tornam-se, né, grandes líderes, né? Leonel Brizola, por exemplo, conhecido político gaúcho, foi engraxate. Aos 11 anos de idade ele trabalhava como e vejam que se transformou aí num grande líder político. Trouxe isso de outras encarnações, vamos falar dele que já está desencarnado, não é? E por isso mostrou como um estudante, né, é capaz de transformar. E com a sua força de vontade também usou para onde podia transformar a realidade, né, apostando no poder da educação. Então nós podemos nos autoeducar. Jesus dizia naquela conhecida parábola, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá deste monte, mova-se daqui para lá e assim acontecerá. Isso, é claro que havia um sentimento relativo para que as pessoas entendessem o poder da fé. Ele, como Cristo, poderia, sim, porque Cristo, Jesus, foi um dos que ajudou a materializar nosso planeta Terra, está na Gênesis isso, está no Caminho da Luz, está em outros livros aí associados à doutrina espírita, que nos levam a compreender o poder da criação, né? Assim como nós estamos hoje estudando o magnetismo e as mudanças da matéria através do poder da mente, né? Da velocidade do elétron, das trocas de energias e da luz. Como dizia Einstein, né, do comportamento da luz, sendo que tudo é energia. Hoje podemos falar sobre isso, na época de Cristo não. Mas ele não quis dizer só isso, que um dia, né, faríamos isso também, e faremos, porque se somos imortais e infinitos, nossas potencialidades elas se expandem também, até chegarmos à imagem e semelhança de Deus, não numa única encarnação, mas em muitas encarnações. Falando sobre aquela vida, quando ele disse que a fé move montanhas, era porque precisávamos crer na possibilidade de transformação. Precisávamos crer na possibilidade de transformação do destino. Precisávamos crer na capacidade que temos de avançar na direção do positivo, do melhor. Precisávamos crer que não estamos de forma factual, ou seja, de maneira imutável, condenados ao nosso destino. Jesus dizia, por exemplo, quando saía dele uma virtude, como se chamava, uma energia positiva, que através da lei da ciência, dos fluidos, que nós vamos compreender um dia ainda mais positivamente, que a ciência vai comprovar, quando tocavam nele, dizia, tua fé te curou. Fazia cura às distâncias, quando o soldado pediu que curasse alguém em sua casa, e ele curou a distância e dizia, né, ele disse, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma só palavra, eu serei salvo. E o soldado romano recebeu a cura que precisava ter à distância, porque Jesus curou a distância. A irradiação do pensamento, a irradiação das energias, né, da luz, que nós hoje já entendemos através da revelação da doutrina espírita, como é organizado o universo e é o Consolador prometido. E por isso temos um poder de escolha muito maior, né? É uma fé muito mais positiva, é uma fé muito mais eficaz e bem mais capaz
de realizar coisas necessárias para nossa felicidade. Que é o objetivo do ser. Aqui nós temos repetido, e é pela repetição que nós fazemos o processo da educação e do aprofundamento do conhecimento, é pela repetição que nós consolidamos virtudes e superamos, né, mazelas espirituais que nos levam à dor, é pela repetição e pelo movimento da vontade e do exercício que nós nos tornamos excelentes, mestres, é pela repetição que nos tornaremos bons. Porque bom, dizia Jesus, só Deus, né? De mestre ele aceitava que o chamassem porque ele tinha um conhecimento da lei. Mas mesmo assim, estando ele caminhando como homem na terra, não se julgava livre das tentações, porque a sua humildade era absoluta. E ele tinha a certeza de que é preciso ter humildade para poder vencer o mundo, como ele disse que venceu. E nós ainda estamos neste processo de evolução para vencermos a energia condensada que está sobre nós e que nos prende no apego, como uma teia, como uma gosma coagulada e que nós não conseguimos fazer fluir. É como se a borboleta ficasse presa no casulo quando já é o momento dela voar, após a transformação da lagarta. Assim, nós vamos aprendendo, através deste raciocínio, que o homem de fé humana, um empresário, um homem capaz de acreditar em si próprio, pode, como Thomas Edison, que por mais de 700 vezes tentou encontrar como conter a luz dentro de um recipiente, e descobriu isso só depois que a sua casa pegou fogo, depois de muitas e muitas vezes, nós também seguimos o mesmo processo de amadurecimento espiritual, por tentativas e erros. Diz a literatura e a história, né, que por 700 vezes ele tentou encontrar a lâmpada aquela de filamento e não conseguia. Isso em 1800 e tanto, né, junto com o início da General Electric. Né, com licença que eu preciso tomar uma água. E nesse período todo, né, nestas tentativas, ele sabia intuitivamente, porque, claro, aquilo já estava desenvolvido no espírito dele, que ele precisava continuar tentando. E quando foi tentar mais uma vez, o seu assessor disse, mas nós já tentamos 700 vezes, nós não vamos conseguir. Ele disse, vamos tentar mais. Mas o que nós aprendemos até agora? E ele respondeu, nós sabemos 700 fórmulas que não devemos utilizar. Ou seja, descartamos por 700 tentativas tudo aquilo que nós já tentamos fazer. Veja que o cientista consegue e continua, né, quando tem persistência, avançando no encontro dos seus objetivos, porque teve vontade. E quando a sua casa e seu laboratório pegou fogo e queimou todas as suas pesquisas, ao invés de desesperar-se, ele chamou a família para que visse, né, um maior incêndio que eles poderiam ver na história de suas vidas, justamente porque ele estava tranquilo que estava em sua mente aquilo que ele deveria buscar como ser. E diz aí a intuição de que neste momento, no plano espiritual, Thomas Edison está trabalhando, né, para que no futuro distante do nosso agora, mas que se realizará um dia, encontrar o telefone espiritual. Ou seja, imagine, né, como um empreendedor é capaz de realizar coisas, né? Vocês assistiram o filme Nosso Lar, por exemplo, e viram que os Airbus são obras não de magia, e as construções espirituais e os muros do plano espiritual, dessa dimensão de energia também, que faz parte aí de uma das dimensões infinitas do universo cósmico criado por Deus. E, portanto, é preciso acreditar e ter a certeza, justamente, que esses mistérios que nós vamos desvendando através da fé humana ou da fé divina vão nos trazendo confiança no sentido da procura dos nossos objetivos e da certeza de que há grandes progressos a serem ainda realizados e que o nosso Pai Criador, o nosso Deus, está por nós, e Ele que é a inteligência suprema, né, a causa de todas as causas.
E isso tudo já está contextualizado naqueles que acreditam na doutrina espírita, porque crê-se que já estão estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que estão estudando o Livro dos Espíritos, e que estão estudando a Gênese, que estão estudando aí os outros livros, né, da codificação espírita. E, portanto, Thomas Edison conseguiu, aí, dentro da sua vontade, da fórmula que foi de acordo com a tecnologia da época, criar e popularizar a utilização da lâmpada, né? A lâmpada elétrica criada por ele. Esta lâmpada que até poucos anos atrás foi utilizada, agora já avançou, né, para lâmpadas de LED, mas havia outros tipos, né, de transformação. Esta fé que o homem, para realizar a construção de um edifício, para realizar, por exemplo, né, como Bill Gates conseguiu realizar aí a criação da Microsoft, que trabalhava muito e ficava dias sem dormir, como Steve Jobs, que criou aí essa tecnologia junto com outras tantas que nos permitiu chegar aí a esta transmissão via internet, é a mesma que nós, na pequena escala de seres como criaturas de Deus, que temos, devemos ter para chegar ao banheiro e escovar os dentes. Mover a mão, né? Quando a pessoa sente que falta alguma coisa no seu cérebro, num derrame, ela não consegue mexer a mão, que nós começamos então a entender a força do existir, filosofando, do abrir e fechar a mão por um pensamento. Você vê, eu penso, a minha mão fecha. Eu penso, a minha mão abre, ela vira, né? E ela é feita de carne, e esta carne se desintegrará, é o poder da minha vontade, né? E já existem, né, conhecimentos da mão mecânica, então que se junta aos filamentos aqui do braço para quem perdeu as mãos, mas o perispírito daquela mão está ali, então veste-se ali no corpo como se fosse uma luva, e diz, né, que o perispírito de quem perdeu um membro, uma mão, por exemplo, continua sentindo dor nos dedos, mesmo que aqueles dedos fisicamente não estejam ali, porque ali eles estão espiritualmente. Então vejam como isso tudo é mágico, é o milagre da vida, é a certeza de que nós podemos avançar, evoluir e nos transformar. Mas se nos limitarmos à questão de que somos apenas criaturas materiais, perderemos aí o sentido do progresso espiritual. Se nos limitarmos ao acontecimento de que somos frutos do útero e estaremos destinados à lápide, perderemos aí o contexto de possibilidades de progresso muito maiores do que quando temos a certeza de uma fé fundamentada de que nós vamos além daquilo que somos, daquilo que pensamos e daquilo que nós podemos ser, quando realmente tivermos aí a certeza de que Deus vai nos dando, à medida que nos esforçamos, novos desafios, novos conhecimentos, novas possibilidades e novas razões de ser, né? Um exemplo simples, muita gente que não estava acostumada a usar as redes sociais, a tecnologia em suas casas, né, com a questão esta que estamos vivendo nos tempos que são chegados, que é a pandemia que está acontecendo neste momento, nos fazendo recuar, e temos este distanciamento social relativo, fez muita gente solitária e muita gente acostumada a transferir a utilização da tecnologia para outros, se obrigar a aprender a utilização desta tecnologia sem medo, porque é para isso que ela serve, para ser utilizada. No universo tudo é movimento, tudo é progresso, tudo é crescimento, está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo também, e das doutrinas, né, do criacionismo que o Espiritismo absorve. E tudo que existe tem o objetivo de se tornar sagrado. Tudo que se movimenta e que tem vida é obra de Deus. E todas essas obras criadas por Deus têm o objetivo do aperfeiçoamento constante. E aí é que a nossa fé se torna divina, porque nós teremos a certeza de que, apesar dos sofrimentos, apesar da aparente desordem mundial, apesar da aparente desorganização dos sistemas econômicos, políticos, sociais, familiares, o que está acontecendo é uma cirurgia do planeta para que nós possamos, então, expurgar
de certa forma, de forma mais acelerada, o magnetismo distorcido criado pelas nossas mentes, que são mentes dínamos, criadores de energia, e que somos deuses, para que através deste saneamento possamos continuar navegando no planeta Terra como espíritos, e aqui estamos retidos pelas nossas mazelas anteriores, pela lei de causa e efeito, como temos comentado, retidos, sim, porque se fôssemos espíritos livres, nós teríamos liberdade para transitar em qualquer planeta do universo, como tem Jesus, como tem espíritos livres. Você veja como a vida pode ser muito melhor do que aquela que nós estamos vendo ainda. Poderíamos estar em Saturno, convivendo lá com espíritos, né, de Mozart. Poderíamos estar, né, em Marte, convivendo com outros espíritos aí de Leonardo da Vinci, de Walt Disney. Poderíamos estar na Capela, convivendo com espíritos familiares nossos que lá ficaram, quando para cá fomos exilados ainda no início, né, há mais de 10 mil anos atrás, das primeiras civilizações persas, para que nós pudéssemos resgatar os nossos espíritos, dando aulas para os irmãozinhos primitivos que aqui estavam saindo do mundo animal, e nós já, como espíritos evoluídos, tendo que reencarnar em corpos primitivos, sem perder a nossa consciência. Tudo isso de um universo livre, aonde nós já não temos o peso do magnetismo inferior, de criações primitivas que prejudicassem o nosso semelhante, que estão em desacordo com a beleza do universo, que são destrutivas. Então tudo que acontece no universo é pedagógico pela lei de Deus. Para que nós nos adequemos no processo da felicidade, para que nós nos adequemos no processo da transformação, para que nós nos adequemos no processo de movimentação na direção da paz, na direção do progresso, na direção da liberdade que queremos ter, é preciso que a gente saiba a direção daquilo que está nos levando a crer. Essa é a realidade do Espiritismo nos dias de hoje. E sempre foi. Com este objetivo, Jesus veio à Terra, mas não podia falar para todos a mesma linguagem, porque muitos não saberiam compreender. Então, ele disse que não era justo jogar pérolas aos porcos, não de maneira pejorativa, mas que, numa analogia, não saberiam compreender o que tinha de significado a beleza de um mundo espiritual. A beleza de saber que aquele seu irmãozinho que desencarnou, seu pai, sua mãe, seu irmão, aquele que você ama, uma criança, né, um idoso, seja de qual forma, por uma doença, por mesmo um crime que sofreu, por qualquer tipo, né, de desencarne, não está perdido para sempre, porque não se perdem espíritos. Você pode deixar de ter o seu corpo físico em determinado momento, pela lei de causa e efeito, mas você não vai jamais se afastar daqueles que ama. Porque o amor, ele atrai, o amor absorve o tempo e nos torna fiéis à certeza de que Deus, na sua grandiosidade, nos criou para amarmos, para servirmos, para sermos incondicionais neste sentimento de dar, para termos a certeza de que vamos nos enriquecendo através desta construção de vida, porque você pode, como uma semente do bem, transmitir esperança, transmitir coragem, transmitir certezas em todos os seus atos, em todos os seus sentimentos, em toda a sua vontade, dignificando, inclusive, né, a sua possibilidade de ser e de existir e viver em paz consigo mesmo, na sua consciência, fazendo ao outro o que dele você gostaria de receber, justamente pela certeza de que a morte não existe. Sim, e pela certeza de que se estamos aqui num momento de transição planetária, num momento de provas e expiações ainda por fazer, não estamos condenados a sermos subjugados por elas sumariamente, porque não estaríamos aí colocados numa penitenciária ou num hospital sem possibilidade de regeneração e ressocialização ou sem a possibilidade de cura, porque Deus é Pai. Então já se fez essa analogia de que o nosso planeta é um planeta prisão para espíritos rebeldes e um planeta hospital para espíritos, né, com problemas sociopáticos, né, de mau comportamento mental, espiritual, social. E é verdade, né? Nenhum de nós aqui está apto a dizer, né, que aquele que estiver sem pecados que atire a primeira pedra, como disse Jesus. Ou seja, todos nós temos ainda muito trabalho para fazer dentro de nós.
não apontando o dedo para o outro, não cobrando do outro aquilo que ele não pode ser capaz de fazer e nem aquilo que ele é capaz de fazer, mas buscando a autoridade divina dentro de nós. E isso se chama fé divina. Se você não viu Deus, você precisa senti-lo. Se você não acredita que ele existe, você está subordinado a fracassos materialistas, porque nada vai te consolar. Né? À medida de que o tempo passar, qualquer fortuna vai ficar ao pó, e do pó viemos e ao pó voltaremos. Você vai ter que passar a porta estreita da transformação do corpo físico para o desencarne e chegará no plano espiritual com apenas aquilo que é a tua própria consciência, teus sentimentos e teus pensamentos e a energia que você tem dentro de si e que fez com que você se materializasse, essa força que fez que você rompesse o útero da mãe após a formação do corpo e vivesse aí o tempo que fosse possível. Porque somos centelhas divinas desprendidas do cosmos, de Deus, numa relação individual com Ele, de si para com Ele, apesar de Ele, como nos criou, está também dentro de nós, mas individualizados numa figura, na persona de Deus, que já foi por Akenaton no Egito também unificado, para que não ficássemos idolatrando deuses e não ficássemos aí buscando, né, como no deserto, os deuses do ouro, né, e os ídolos de barro. Assim, desta forma, nós poderemos com maior facilidade não nos sentirmos vítimas daquilo que somos. Porque saberemos, então, pela origem espiritual que temos, pela certeza de que já foram muitas as nossas encarnações, e é bem fácil compreender isso, né? Basta você observar as mazelas que está sofrendo. Você está se sentindo acuado por algum tipo de problema exterior, porque você acha que tem mais capacidades do que isso? É bem provável que estas capacidades, né, tenham sido a causa das tuas quedas em vidas anteriores. E é isso que nós precisamos aprender, a não nos vitimizarmos com os acontecimentos. Muitas vezes nós sabemos, sim, temos habilidades, eu faria diferente, eu faria isso, eu faria aquilo, eu agiria desta forma, e até é verdade. Podemos até ter estas experiências vividas com maior grau de profundidade em outras encarnações. Mas é bem provável que tenhamos abusado delas pela lei de causa e efeito, e por isso fomos privados, né, retidos em realidades com maior grau de dificuldade, para que pudéssemos então lapidar e dar valor. Né? E lapidar e dar valor significa que não que a dificuldade crie valor, mas que o tempo te oportunize maior grau de reflexão sobre os teus atos. Nós só acreditamos por fatos. Então, através da repetição das reencarnações, na espiral ascendente do progresso evolucionista, nós vamos passando pelos mesmos momentos da jornada evolutiva em vidas diferentes, para que repitamos situações semelhantes e que para tomar decisões diferentes. Porque, como disse Einstein, né, se nós continuarmos agindo na mesma direção, da mesma forma, o resultado só pode ser o mesmo. É lei de causa e efeito. A cada ação, uma reação. Para que nós mudemos o sentido da vida que estamos levando, você precisa mudar a direção das suas decisões. Você precisa renunciar. Se determinado tipo de alimento está te fazendo mal, você vai precisar buscar um outro tipo de alimento que te ofereça a mesma quantidade de energia, mas que não tenha a mesma toxicidade. E é por isso que Deus oferece a diversidade das coisas, não há uma digital 18 bilhões de pessoas que estão encarnadas neste momento no plano físico que sejam iguais, exceto, né, gêmeos univitelinos que têm a mesma digital. Mas veja que a grandeza de Deus está tão perto de nós, naquilo que somos, naquilo que existimos, naquilo que pensamos, que a fé se torna muito maior na certeza de que não é o suficiente escutar do outro, que existem mundos espirituais, que existem formas, que existem energias e que a ciência está comprovando isso. É necessário que eu busque, é necessário que essa fé divina, e baseada, então, não somente nos títulos físicos, né, porque é importante que eu os tenha, é claro, é importante que eles continuem existindo, é importante que um médico seja credenciado pela faculdade, que um advogado, porque a sociedade humana precisa de organização, e quanto mais próxima ela estiver da intuição, do bom senso, da criatura que somos e criado por Deus, e quanto mais perto de Deus estivermos no reflexo, na imitação da sociedade humana aqui material, nós mais próximos da felicidade estaremos. Então é isso que precisamos entender. E a partir do momento
que utilizarmos, né, a nossa capacidade cognitiva, a nossa mente, os nossos sentimentos, para exercitarmos o poder da fé raciocinada, com amor, com caridade, na certeza de que na mudança de um ponto de vista de uma única encarnação para um ponto de vista da imortalidade da alma, a nossa relação de tempo vai se tornar melhor. Nós vamos aprender a esperar, nós vamos aprender a ter paciência na construção de nossos destinos, nós vamos entender que não é somente aqui na Terra que nós estamos baseando a nossa felicidade, mas para a imortalidade da alma, e que nós temos como tesouro, né, como disse Jesus, aquilo que o nosso coração levar consigo, aonde as traças não comem, onde a ferrugem não corrói, aonde os ladrões não desenterram e roubam. E os nossos tesouros, portanto, são os tesouros morais, emocionais, que vai determinar a nossa condição no mundo espiritual. Porque pelo pensamento, quando estivermos desencarnados, se estamos apegados à matéria, ficamos nas nossas casas, obsidiando familiares, presos ao corpo físico, dentro dos nossos carros, na porta do banco, com medo que alguém pegue o nosso dinheiro, né? E assim por diante. Agora, a partir do momento que temos amor no coração, nós vamos estar mais livres para transitar em jardins, em obras de arte, em reuniões sociais de espíritos de maior evolução, aprender, estudar, viver a vida como ela é. Não é tão diferente assim daquilo que é aqui no plano físico, e é um pouco melhor, porque teremos a certeza de que estaremos vivos. E voltaremos ainda a esta e outras reencarnações para que nós possamos, sim, nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus. A cada um será dado segundo as suas obras. A fé divina é ter a certeza que o centro do universo, que é Deus, não é inconveniente em nossas vidas, que Ele está presente conosco no destino de que nós somos, mas sem nos forçar a nenhum tipo de constrangimento, e sim nos estimular o desenvolvimento, a que saiamos da zona do conforto. Quando Ele nos restringe, quando Ele nos limita, quando Ele interfere, de certa forma, no nosso livre-arbítrio, e viver, né, está subordinado à vontade de Deus, porque não está destinado ao nosso livre-arbítrio escolher a hora de partir deste corpo, mas à vontade de Deus, porque há um plano para cada um de nós e que nós precisamos utilizar a nossa capacidade, a nossa consciência para nos adequarmos a ele e agirmos então com maestria, como uma orquestra, né? O maestro faz o quê? Determina cada instrumento será executado por cada músico terá uma partitura da obra toda, mas também terá a sua parte, essa parte do solo, nesta parte entra o bumbo, nesta parte entra o sopro, nesta parte entra a voz. E se desafinar, vai ser retirado da orquestra para que possa estudar mais e voltar como um músico melhor, em busca do sucesso, em busca do aplauso, em busca, né, da satisfação, né, de colaborar com a beleza do universo. Então é uma grande música o universo. Deus é o grande maestro de todos nós. Ele nos escolhe como os seus instrumentistas na vida. Nosso corpo físico é o nosso instrumento. Então, pelas palavras, pelos nossos atos, nós vamos construindo a música das nossas vidas, porque temos a certeza já, por muitas dores, por muitas vezes temos batido com a cara na porta, ou na parede, devido ao orgulho, devido à vaidade, devido aos erros que cometemos, que precisamos, então, entender o que Ele quer de nós. E aí, a reconstruir o nosso destino de uma forma mais inteligente, mais consciente, sabendo que tudo aquilo que é negativo vai passar, né? Se você tiver boa vontade, você vai reconhecer em si mesmo a possibilidade de recomeçar infinitamente, a construir o seu próprio destino, numa fé baseada no além deste presente, né? Você não vai simplesmente colocar-se como uma pessoa em determinado tempo de idade e, muito além disso, em qualquer época de sua vida, poderá aprender, estudar e mudar seus pensamentos. Justamente por isso, para concluir, encaminhamos a nossa conclusão aqui, é que nós, espíritas, acreditamos que a posição colocada por Allan Kardec dentro das suas pesquisas e dentro dos estudos, e já naquele tempo, né, onde ainda havia o duelo, em 1850 e tantos, nos posicionamos contra a eutanásia, né? Justamente por isso, acreditando que a vida continua e que a vida é um sopro divino que depende de Deus, e a eutanásia significa abreviar a vida antes do tempo, por mais que aquilo pareça óbvio, porque
ali há um espírito dentro de um casulo físico, preparando-se para o seu voo marsupial ao infinito, né? E precisa daqueles momentos, precisa daquele metabolismo espiritual, precisa completar em si a sua transformação, a sua reflexão, mesmo que para o mundo esteja em coma, esteja inconsciente. O espírito, ele vai muito além da nossa realidade física. A fé humana, que é capaz de transformar o mundo como fizemos até agora, está precisando da transformação espiritual da humanidade, justamente porque o materialismo nos levou à falência como sociedade. O materialismo das civilizações, que nos leva à descrença da vida espiritual, nos leva a esta má distribuição de renda que vivemos hoje, nos leva a este desespero, esta maldade que temos hoje, a corrupção em tempos de pandemia ainda existe no coração ganancioso de alguns irmãozinhos que não sabem o que fazem e que Jesus os perdoe, porque não sabem o que fazem, ele os perdoará, porque pediu isso a Deus. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, e que nós tenhamos aí a boa vontade de não cairmos também nestas tentações gananciosas da matéria, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Nunca antes foi tão necessária a necessidade de fé. Nos últimos anos, então, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca precisamos de tanta boa vontade para nos unirmos, para vencermos aí uma doença fatal que pode nos tirar o corpo e atrasar o nosso desenvolvimento espiritual. Saímos, então, da procrastinação, da zona de conforto, mudamos os nossos trabalhos, mudamos os nossos hábitos sociais, estamos dentro de nós metabolizando aí a necessidade de encontrar respostas, estamos aprofundando o terreno fértil de que ou nós cremos realmente que a vida é assim, ou nós descremos e nos desesperamos e atrasamos para o futuro nossa transformação espiritual, mas pelo progresso do planeta e desta humanidade que precisa, sim, aproximar-se de Deus, esta é a sua vontade. E aqueles que aqui não estiverem no próximo milênio também estarão perto de Deus, numa escola onde, né, se faça o trabalho que ainda não foi feito por si. A fé divina, para concluir, caros amigos, caros irmãos, significa termos a certeza de que nada acontece por acaso, que nós estamos como engrenagens de um grande cosmos, participando disso como uma das nossas células é importante para o nosso organismo. Que qualquer dela que se revolte e que quebre o sistema pode derrubar o nosso organismo e nos tirar aí do equilíbrio. Que Deus tem para nós um plano e que depende da nossa escolha assumirmos este plano e realizarmos os nossos desejos, né? Ajuda-te que o Senhor te ajudará, no sentido do bem, no sentido de que você pode ser o que você quiser, você pode ser a maior árvore e dar os melhores frutos, desde que sejamos generosos, humildes, né, e caridosos. Para isso, neste momento, a solidariedade está sendo chamada. Fora da caridade não há salvação, diz Allan Kardec, dentro da codificação da doutrina espírita. Esta vontade que Deus nos dá para nos atrairmos a Ele é o consolo que Jesus Cristo disse que nos daria, né, que nos mandaria o Consolador prometido. Parece tudo muito fácil no ponto de vista da palavra, parece tudo muito simples no ponto de vista da reflexão filosófica, mas na hora da prática, na hora de exemplificarmos os nossos sentimentos aos nossos semelhantes, está posto o exercício e é por isso que nós estamos aqui, não estamos no plano espiritual, onde seria tudo muito mais fácil, né? Já desencarnamos mesmo, né? Então já estaríamos lá, já estaríamos mais conformados, agora não temos mais o que fazer, mas enquanto estivermos aqui, temos que agir. E agindo para o bem, agindo na certeza de que Deus é Pai e que tudo isso se transformará em sabedoria, em experiência espiritual, em progresso evolutivo, em amor, seja onde quer que estejamos no amanhã, dependendo das nossas direções espirituais, mais cedo ou mais tarde, né, a dor terá terminado, porque não é a criação de Deus, e pelas nossas escolhas a felicidade então se tornará a nossa herança divina completa e satisfatória, porque somos agentes construtores disso, então nos sentiremos pela consciência merecedores. A fé divina significa, portanto, saber que Deus nos ama. Ok? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por esta oportunidade mais uma vez, né? Que Deus ilumine a sua casa, que as irradiações positivas, né, sejam encaminhadas para a luz do amor eterno e que nós possamos juntos entender que dias melhores virão. Muito obrigado, boa noite, até o nosso próximo encontro. Tchau.